direto, né, no message do ele vai receber na hora ali e vai entrar para saber o que é que está acontecendo. E aí você já dá um aceno para ele. Boa noite de novo. Boa noite de novo. Boa noite! Boa noite você que está em casa, nos assistindo nessa live. Muito bom tê-los aqui conosco nesta noite. Nós estamos aqui já fazendo o nosso dever de casa, então espero que vocês estejam aí, ó, conectados aí, abrindo a sua sala de vídeo. Vamos lá? Você que entrou agora, esse é o momento de compartilhar, né, essa mensagem com seu amigo e assim então, né, estender a oportunidade dele receber também essas informações. Vamos junto, vamos iniciar, né? Estamos compartilhando. Estamos aí, aqui. Bruno. Ó, lembrando que vocês podem estar na live, ao vivo aqui, que nós estamos aqui conectados. Vocês podem estar escrevendo os seus pedidos, que no final nós vamos estar orando por eles, ok? Então, esse é o tema, né? Mais uma noite da nossa série, Não Me Avisaram e Me Perdi. E o tema de hoje, ele é muito impactante, né? Ele vai trazer aí um certo desconforto para alguns, mas é isso que a palavra de Deus é para nós. Às vezes é conforto, às vezes é desconforto, mas vai nos ajudar a entender melhor o plano de Deus para a nossa vida. Amém. Vamos lá? Vamos, para abrir a nossa Bíblia, nós vamos falar ao nosso Deus. Então eu convido vocês, aonde estiverem, vamos estar em momento de reverência para falarmos com o nosso Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, queremos exaltar o seu nome, queremos pedir, Senhor, a tua presença aqui conosco, nesse momento tão especial que nós vamos estudar a sua palavra. Amém. Que o Senhor possa nesse momento estar visitando cada lar, cada pessoa, Senhor, possa ter a tua presença e que o seu poder possa estar sobre a vida de cada uma das pessoas. Por favor, Senhor, nos ajude nesse momento tão importante, que possamos aprender juntos com a tua palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Uma das maiores angústias do ser humano é a morte. Como enfrentá-la? Mas principalmente, o que acontece depois que se morre? Para onde vai? Vamos para algum lugar? Ficamos esquecidos? O que acontece com o homem depois da morte? Este assunto, que é explicado claramente na Bíblia, é o tema do estudo de hoje. Ontem nós vimos o que acontecerá durante os 1000 anos, né? Você que esteve conosco aí, que vai acontecer coisas extraordinárias e vamos ter um período de 1000 anos aí do retorno de Cristo Jesus. Então, confirmaremos nosso Deus, que Ele é justo, que é um Deus amoroso, né? E ao mesmo tempo vimos que o mal ele vai ter o seu fim. Isso que é importante, tá? E todos que amam Jesus viverá com Ele e viverá com o Senhor pela eternidade. E nesta terra, vamos viver aqui depois, nesta terra restaurada, sendo feliz por toda a eternidade. Queridos, que você possa entender que Deus, Ele está chamando você para viver a eternidade com Ele. Tá bom, queridos? Pastor, ontem vimos que Deus ressuscitará os perdidos para destruí-los por toda a eternidade, segundo Apocalipse 20. A questão é que estamos cercados de coisas e pessoas que pregam diferente do que estudamos até agora. Desde pequeno recebemos informações de que a pessoa não ressuscita, e sim a alma sai do corpo e continua sua jornada. São desenhos animados, filmes, novelas, músicas, igrejas que pregam sobre esse assunto. A questão que queremos saber é: o que de fato acontece com a pessoa após a morte? Então, né? Antes de mais nada, eu quero pedir para você, né, fechar então aí a sua porta, a sua janela e
deixar a Bíblia falar ao seu coração. Eu quero contar uma história para você, enquanto você já pega a sua Bíblia aí, já deixa aí do lado e se prepare, porque eu vou dar alguns textos bíblicos aqui. A história é a seguinte: conta-se que um jovem advogado, ele abriu um escritório e ainda não tinha cliente nenhum, mas para impressionar, quando a primeira vez que uma pessoa apertou a campainha do escritório, ele tirou o telefone do gancho, colocou lá, e aí abriu o escritório, recebeu a pessoa e falou assim: deixa eu só falar um pouquinho aqui no telefone e eu já volto a falar contigo. E a pessoa ficou ali sentada esperando, e ele pegou o telefone e começou a falar: olha, então, chegou um novo cliente aqui, mas fica tranquilo, a minha parte, o valor do meu serviço, você me dá depois te acerta, tá bom? Os 150 mil que você tem para me pagar, depois, né? Não se preocupa não, porque a gente ganhou esse processo, né? Eu estou muito feliz, né? E é assim mesmo. Assim que possível, eu retorno a ti e aí a gente começa a tratar esse assunto. E aí então, ele colocou o telefone no gancho, voltou para a pessoa que tinha chegado lá e falou assim: sim, amigo, em que posso te ajudar? E aí o rapaz olhou para ele e falou assim: doutor, eu sou o rapaz da telefone, que eu vim fazer a instalação. Olha que situação, né? A mentira, ela acaba nos traindo mais cedo ou mais tarde. Eu digo que a mentira é como uma gravidez. Você pode até esconder com o tempo, mas deu os 9 meses, meu amigo, se vai nascer a criança. Então, a mentira, quando ela é descoberta, ela nos faz se sentir ridículos. E isso é verdade. É isso que acontece quando descobrimos quando fomos enganados ou que vivemos crendo em uma mentira. O assunto é muito delicado, mas Deus vai nos revelar nessa noite. Vamos começar então aprendendo o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ainda não vou responder diretamente essa pergunta, mas para eu poder responder, na verdade eu não, a Bíblia responder, é necessário a gente entender isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Pega a sua Bíblia, primeiro livro, vamos começar do princípio. Capítulo 2, versículo 16 e 17 do livro de Gênesis. Encontrou aí? Vou pedir aqui para o meu amigo Bruno ler para nós. Vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17 diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, logo após de Deus ter criado o casal, ter dado o Jardim do Éden como a casa para aquele casal, ele dá uma ordem. E a ordem é comer de todo fruto, menos da árvore do meio do jardim. A gente já falou aqui o porquê Deus criou a árvore e tudo mais. Vamos analisar só essa questão da ordem. Deus falou para não comer e tinha uma consequência se comesse. A consequência era a morte. Certamente morrerás. E aí, em capítulo 3, no versículo 3 e 4. Lê para nós, Bruno. Está aí do ladinho do texto aí. Então, você já deve ter encontrado. Pode ler. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarás nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, Deus disse que morre e Satanás disse que não morre. Quem foi que mentiu para o homem? Quem foi que mentiu para o homem? Foi Deus ou foi Satanás? Quem é o pai da mentira? Quem inventou essa teoria? Então, precisamos ter ciência do que nós estamos estudando agora, é muito delicado. Realmente, assim como a Lena falou, nós somos bombardeados desde pequeno, é muita coisa, é muita informação e, infelizmente, pessoas sinceras que estudam a palavra não conseguem ver as evidências bíblicas a respeito sobre esse assunto. São vários, inúmeros textos. Em todo momento, Deus tentando desconstruir essa mentira pregada por Satanás, que sobrevive até hoje.
Essa é a maior mentira contada em todos os séculos. E as pessoas ainda não acreditam nessa mentira. Eu acho que fica mais fácil entender sobre a vida primeiro e depois entender sobre a morte. Não é verdade? É até melhor, Eu né? acho que é melhor, assim. É até melhor. Se a gente vai falar sobre a morte, é importante a gente entender como surgiu a vida. Como foi que Deus criou o homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se você for para Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai pegar ali uma forma resumida, Deus dizendo, olha, criei o homem e a mulher, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas no capítulo 2, versículo 7, Deus vai dar um detalhe diferente a respeito de como foi que ele formou, como foi que ele criou o ser humano, que foi diferente de todos os animais. Então vamos ler? Capítulo 2, versículo 7. Lê para nós, Bruno. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só o que o texto está dizendo. Você prestou bem atenção? Eu vou pedir para o Bruno ler de novo. Preste bastante atenção no que o Bruno está dizendo. Na verdade, o que Deus está falando em Gênesis 2, versículo 7. Preste bastante atenção. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, Deus veio à terra, ele não falou para surgir como ele criou todas as outras coisas, que foi através da sua palavra. Deus veio à terra e com a sua própria mão, ele modelou o ser humano. Cada traço do seu corpo, cada órgão, tudo foi pensado por Deus. Essa máquina perfeita, Deus criou com a sua própria mão. E aí então, ele fez do pó e soprou no nariz, o fôlego da vida. E o homem passou a ser, o texto diz isso, passou a ser uma alma vivente. Ter uma alma é diferente de ser uma alma. E a gente precisa entender muito bem isso, porque isso confunde as pessoas. As pessoas acham que tem uma alma, que Deus tem uma caixa de alma lá no céu, e cada vez que uma pessoa vai nascer, ele vai lá e enfia essa pessoa aqui no mundo para sofrer. É assim que as pessoas pensam. Tem culturas aí que acham que a vida, na verdade, é uma desgraça. Acha que é um castigo. Se você chegar, por exemplo, para um budista, talvez algum esteja me ouvindo aí, você vai ver que o budista ele entende que a vida é um problema, não uma solução. E a partir do momento em que ele vê na Bíblia Jesus dizendo assim, eu vim para que tenha vida em abundância, a vida eterna, na cabeça dele é um sofrimento eterno. Não é uma felicidade eterna. Então, só para a gente entender o que Gênesis 2, versículo 7 está dizendo, você pode pegar aí, você já viu uma caixa de madeira, ela é junta ali por prego, Ela é uma caixa, são as madeiras ali, toda pregada ou parafusada. Vamos agora tirar o prego, o parafuso dessa caixa. A gente separa, coloca a madeira de um lado, o parafuso do outro. Quando você olha para os dois elementos que formou a caixa, você consegue dizer que o parafuso é caixa? Você consegue dizer que a madeira é caixa? Cada um é uma coisa. Parafuso é parafuso, prego é prego, E caixa e madeira é madeira, não é caixa. Agora, quando eles estão juntos, eles formam a caixa. Então, a soma da vida humana é pó da terra mais fôlego de vida. Deus soprou o ar, o oxigênio, o combustível que mantém o nosso corpo em funcionamento. Você pode ficar um mês sem comer, que você não vai morrer. Você pode ficar uma semana sem beber água, vai ter muitas complicações, lógico, mas você também talvez não morrerá. Mas talvez você não consiga prender a sua respiração por 5 minutos. Então preste bastante atenção, Deus ele coloca o combustível ali. É a última coisa que para de funcionar no seu corpo quando você perde a vida. Você deixa de respirar. Até a expressão para a morte é expirou, perdeu o ar. Então, a vida é essa formação. Fôlego mais pó da terra. Pó da terra mais fôlego de vida. Pastor,
Esse assunto está sendo bem interessante. É. E lembrando, o pessoal de casa podem estar nos acompanhando aí, colocando as suas dúvidas, perguntas. Se não quiser botar ao vivo lá, vocês podem entrando no nosso chat, escrevendo sua pergunta lá, que com certeza vocês serão respondidos. Mas vamos lá, esse tema está sendo interessante. Pastor, a alma, tem mais textos da Bíblia que falam sobre a alma? Ok, a gente viu em Gênesis 2:7 que o homem passou a ser uma alma vivente, né? Que a junção pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma, que é alma vivente, que é ser humano. Mas vamos ver dois textos equivalentes, existem vários outros, mas vamos ver dois textos que falam a mesma coisa com linguagem diferente. Eu vou pedir para o Bruno abrir em Gênesis 46, versículo 20. As pessoas nos assistindo no mesmo lugar, cada um pode pegar um texto diferente na Bíblia aí, né, para poder nos acompanhar nesse momento. Até porque a gente precisa ganhar tempo para poder então a gente avançar no estudo. Gênesis 46, 27, Ezequiel 18, 4. Pode ler, Bruno. Pode ler. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2. Todas as almas são minhas, como a alma do pai. Também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Calma aí que fugiu um texto aí no meio. Deixa eu achar aqui, né? Que vai dizer assim, ó. Com 70 almas, seus pais desceu ao Egito. Né? E aí Deus vai dizer que todas as almas são dele. Ele está falando de quê? Todas as pessoas são dele. E a alma morre. A alma morre. Então, só para a gente ter essa noção básica aí, né, de que a alma morre e que pessoa e alma é a mesma coisa. Mas tem vários outros textos. Não fique tranquilo que a gente vai chegar lá e vai ficar mais claro a cada momento que passar. Então, em relação a essa questão, a gente vai melhorando aí com o passar do tempo. Beleza. Ok, pastor. Mas o que acontece com a pessoa, alma, quando morre? Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta agora. Vamos voltar em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Aqui em Gênesis é bem interessante isso, né? Satanás diz para Eva que ela não vai morrer. E come do fruto, Eva come do fruto e não morre imediatamente. Isso a gente percebe ali. Mas Deus falou para Eva o quê? Que ela morreria. Não disse que ela morreria imediatamente, mas que ela ficaria sujeita à morte. Talvez ela não entendeu isso. E aí, em Gênesis, vai ter ali, principalmente no capítulo 4, a história dos 2 filhos, né, de Adão, né, do casal, que um mata o outro. E aí imagina, né, Eva agora sendo frustrada ao ver seu filho morto. Que essa é a pior tragédia da humanidade. Um filho ter que sepultar um pai ainda é concebível. Mas um pai sepultar um filho, isso é uma dureza, né? Isso não entra, não consegue, é difícil de aceitar. Então, o primeiro casal, ele passa por isso. Eles nem morrem antes do seu filho. Seu filho morre ali e ela certamente deve ter se deparado agora, né, com essa questão e entendido que morre sim. Porém, Satanás manteve a mentira dizendo que sai a alma do corpo, né, que vai perambular, que retorna depois. Então, Gênesis 3,19, olha só o que vai dizer aí a respeito, né, do ser humano em relação à morte. Pode ler, Bruno. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes da terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só, Deus dizendo para Adão, você vai viver, mas vai voltar para a terra. Você é pó, você foi feito do pó, então você vai voltar para lá. Lá em Eclesiastes, abre a sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes é um livro-chave a respeito sobre isso. Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, pelo menos, que descreve aqui em alguns textos. E Salomão, no finalzinho da sua vida, tendo ali uma revelação dos altos céus, ele vai comentar a respeito
E no capítulo 12, versículo 7, ele vai evidenciar essa questão aí da junção do pó com o fôlego de vida. Bruno, você consegue ler para nós? 12:7? 12:7. Vamos lá. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Olha só. Agora, Salomão, ele separa as coisas. O pó volta à terra. E qual foi? O que foi que veio de Deus? O espírito. Mas esse espírito aí é a mesma palavra usada para fôlego de vida lá em Gênesis. O ruach. Né? Que isso é ruach em hebraico. Né? Então, vamos usar aqui a expressão que a gente conhece. Então, nesse momento, quando se fala espírito, está falando do fôlego que Deus deu. Então, Salomão está dizendo, o pó volta a ser pó, e o fôlego que saiu, né, ele veio de Deus, ele volta para Deus. Não quer dizer que a pessoa sai de dentro do corpo com toda inteligência e vai para o céu. Então daí a gente poderia dizer então uma doutrina de que todo mundo que morre vai para o céu, porque o fôlego veio de Deus. Olha só o que diz Eclesiastes ainda no capítulo 9 agora, no versículo 5. Mais uma vez, né, Salomão vai evidenciar isso. O que é que acontece depois da morte? Pode ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, você precisa entender isso. A Bíblia é bem clara. Os textos são claros. São evidências. Então, não precisa ficar aí preocupado com o que acontece depois da morte e tudo mais, porque a Bíblia é clara. Então, quer dizer então que não vai para lugar nenhum. Olha, que vai para um lugar, vai. Deixa eu dizer, até dizer para você, vai ser duro te falar isso agora. Talvez você dê um pulo aí do sofá, da cadeira, mas todos que morrem vão para o inferno. Que isso, pastor? Calma, deixa eu só explicar isso aqui. Você talvez tenha uma Bíblia bem antiga aí na sua mão, né, com um português bem antigo, que esteja escrito isso, né? Mas, na verdade, a palavra inferno, na nossa língua, no original do português, ali, tirando a mitologia, inferno significa sepultura, cemitério. Então, todos que morrem devem ir para a sepultura, devem ir para o cemitério. Então, todos vão para o cemitério. Mas vamos ver isso em Eclesiastes 9 ainda, no versículo 10. Olha só o conselho que Salomão nos dá no versículo 10. 9 e 10? Isso. Vamos lá. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, por onde tu vais, não há obra, nem projetos, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Essa expressão aí, além, que Salomão está falando, ele está falando de sepultura. Mas preste bastante atenção, ele está dizendo assim, ó, aproveite a vida agora, porque você está vivo. Porque depois que morreu, acabou. Não há mais nada a fazer. Morreu, acabou. A pessoa morreu, acabou. Não tem uma outra vida, não tem trabalho, não tem nada. É o texto bíblico que está dizendo isso. Não sou eu, não é o que eu acho que é. É o que a palavra de Deus está dizendo. Para confirmar isso, olha só o que diz Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Jó está antes de Salmos. Se você abrir no meio da Bíblia, vai se deparar com Salmos ou Jó. Fechando ela e abrindo no meio, você vai se deparar com Salmos ou Jó. Então, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Você lê para nós, Bruno? Leio. Está aqui já. 7, 9 e 10. Vamos lá. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Olha só, que texto tão claro. Olha o que a Bíblia está dizendo. A pessoa morreu, vai para onde? Para a sepultura. E ela volta? Não volta. Ela não vai para casa, ela não vai para o céu, ela não vai para o submundo ficar lá queimando.
como alguns pregam por aí, bancam até o terror em algumas igrejas, né? Mas fique tranquilo que morreu, acabou. Geralmente, quando eu estou falando sobre, né, estou fazendo um culto fúnebre, eu tento confortar as pessoas com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que acabou o sofrimento. Quando a pessoa morre, ela não vai sofrer mais. Então, a gente tem que se confortar, né, pedir esse conforto a Deus, né, ter esse consolo em nós, entender que a pessoa ali, ela deixou de sofrer. Essa é uma das preocupações em relação ao que Deus tem conosco. Por isso que quando a gente estudar sobre o juízo, que é o estudo de amanhã, eu vou dizer para vocês que eu não vejo o juízo simplesmente como a manifestação de um Deus irado que quer tirar a forra àqueles que o traiu. Eu vejo um olhar de misericórdia, Deus acabando com o sofrimento eterno das pessoas. Mas isso a gente vai confirmar amanhã. Você vai entender, lendo Gênesis 6, por exemplo, né, você vai entender que Deus ele decide limitar a vida, acabar, né, com o prolongamento da vida, justamente por causa da consequência do pecado na vida da pessoa. A morte veio para encerrar o sofrimento. Porque imagina uma pessoa com câncer, durante 50, 60, 70, 300, 400, 1000 anos. O sofrimento dessa pessoa sendo prolongada durante toda a eternidade. Imagina a pessoa vivendo eternamente doente, com coronavírus, sem ar, puxando ar. Deus não quer isso para você. Não foi esse plano que ele teve para a humanidade. E foi por isso que ele permitiu que a morte viesse para dar pausa ao sofrimento. Ela veio por causa do pecado, nós vimos isso. E Deus está dizendo, todo aquele que pecar estará sujeito à morte, morrerá. Então, todas as pessoas que você conheceu, né, você mais idosas, vamos colocar assim, que acabaram morrendo, elas morreram justamente porque a vida tem um limite, o sofrimento tem um limite, ele não dura para sempre. Eu acho que você não conhece uma pessoa com mais de 120 anos, pelo menos eu nunca conheci, já conheci gente de 109, 111, mas mais de 120 eu não conheci. Então depois do dilúvio Deus vai limitar a vida, e Moisés vai dizer no Salmo 90 que depois dos 70 hoje, aquele que chega a 80 é só canseiro e enfado. Se eu fosse um profeta e fosse escrever alguma coisa sobre a vida, eu ia dizer que depois dos 40 era só canseiro e enfado. E dor. Dor o tempo todo, né? Pois é. Mas, né, tente se confortar com isso em relação à morte. A pessoa não volta, ela não vai sofrer mais, ela não vai ter mais o desprazer de continuar sendo sugada ali por uma doença, pela dor. Pastor, esse assunto tá muito interessante. Eu estou aqui com uma pergunta aqui para o senhor. Tem pessoas que diz ter experiência pessoal com mortes. Dizem que ouvem, veem, até conversam com pessoas, outros até afirmam que o morto entra no corpo dela para escrever livros, dar um recado para a família, etc. As pessoas veem as pessoas que morrem. É verdade? Olha, esse é bem complicado, mas o texto que eu vou usar agora eu já usei, até quando a gente estava falando sobre Satanás. Porque é muito comum a gente acreditar nessas coisas, porque essas coisas sobrenaturais, né, milagre, sempre atrai a gente. Mas olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. A gente leu no terceiro estudo, se eu não me engano, segundo ou terceiro estudo. Mas só para a gente entender. Porque assim, enquanto você abre, a gente vai conversando aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Quem é que conhece muito da tua vida? Lembra que eu falei que Satanás é limitado? Ele não está em todo lugar, ele não sabe de tudo, mas ele tem um network, né? Ele tem uma rede de trabalho, meu amigo, muito grande, porque foram milhares de anjos que caíram do céu. Lembra que a gente estudou sobre isso? Se você não estudou ainda, né, não viu os outros vídeos, é importante que você veja até mesmo para você entender o que eu estou falando agora, a respeito, né, de Satanás e seus anjos.
Então eu te convido aí depois, né, em um outro momento, quem sabe durante o dia ou ainda nessa noite, você voltar e começar a assistir os outros vídeos que você perdeu. Né? Começamos desde a segunda passada, hoje é o 8º dia que estamos aqui estudando a Bíblia juntos. Então, prestem bastante atenção que o texto vai dizer a respeito, né, de Satanás e seus anjos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você acha que Satanás não pode se transfigurar num ente querido teu que morreu? Você acha que um dos seus anjos caídos não pode dizer, trazer afirmações, segredos que só você e essa pessoa sabem? Porque eles são invisíveis aos nossos olhos. E eles podem saber o que aconteceu. Estão aí espalhados pelo mundo com o intuito de destruir a tua fé, destruir a tua família, destruir você. Ele não quer, nesse exato momento, ele não quer que você tenha essa informação. Olha só que Jesus vai falar a respeito do que acontece nas igrejas, por exemplo. E Jesus vai dizer que isso é obra de Satanás. Mateus 24, versículo 24. Porque às vezes a gente pensa, né, que essas coisas só acontecem em lugares que não são de igreja. Mateus 24, versículo 24. Pode ler, Bruno. Pode ler? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, quem é que realiza esses sinais, esses prodígios? Quem é que dá o poder para esse falso profeta, esse falso Cristo realizar isso dentro de uma igreja? Meu amigo, essa é uma questão muito séria. Essa questão aí de que uma pessoa que já morreu entra no corpo da outra e dá oportunidade ali para transcrever, né, redigir livro, dar um recado para a família. Isso é bem impactante, bem gritante. Eu falo isso de experiência própria. Eu já tive experiência, infelizmente. Eu era uma criança e eu era atormentado por várias noites, né, e eu achava que era um tio meu que tinha morrido. Mas não era um tio meu. Era próprios anjos caídos querendo me iniciar no espiritismo. Desculpe se tem algum amigo aqui, né, que está assistindo que é espírita. Mas, né, esse era o plano. Mas graças a Deus, eu aprendi na Bíblia que não era o meu tio. E eu quero dizer isso para você. Se você tem uma experiência com alguém que morreu, não é essa pessoa. Não é essa pessoa. Tome muito cuidado com os milagres que acontecem por aí. Satanás é muito astuto. Eu já fui em igrejas, não vou falar aqui qual a denominação para não ofender. Eu já fui em igreja no qual o pastor, o sacerdote, dizia que o próprio Satanás poderia se manifestar no meio deles. As pessoas têm um pensamento contrário àquilo que diz a palavra. Aonde, em momento algum, eu vou chegar na minha congregação e falar para Satanás entrar na minha igreja. Alguns até me questionaram, dizendo assim que a gente não acredita nessas coisas. Que Satanás, que a gente não expulsa demônio, a gente expulsa sim. Já expulsei alguns. Mas eu vou dizer para você que na minha igreja ele não é convidado. Em momento nenhum ele vai receber o púlpito, vai dar show na minha igreja. E se ele se manifestar lá dentro, ele vai ser repreendido em nome de Jesus e ser expulso lá no quartinho pastoral. Eu estou dizendo isso para vocês porque o negócio aí fora é complicado. O pessoal mexe com esse negócio sobrenatural como se o homem tivesse poder. É Jesus que vence Satanás. É só Jesus que vence o pecado. Nós não temos força. E parece que é uma batalha até injusta, porque somos soldados, às vezes somos atingidos e não temos o que fazer a não ser contar com a misericórdia de Deus, que já é uma vantagem muito grande. Então, prestem bastante atenção nessas questões. Não é porque a pessoa falou, né, tudo que você tinha em relação, de segredo com a pessoa que morreu, que é a pessoa que morreu. Né? Não é porque veio um recado que foi a pessoa que veio dar.
a Bíblia diz que a pessoa não volta. E são vários textos falando sobre isso. Não é um texto só. Pastor, mas um texto no Antigo Testamento, né, ele, lembrando aqui, que ele diz que Saul falou com Samuel, né? Não lembro assim de cabeça o texto, mas falando ali após a morte dele. Então, como entender esse texto? Tá, vamos lá, vamos ler o texto, né? Está lá em 2 Samuel 28, versículo 5, 14. Deixa eu só confirmar exatamente, né, se é 1º ou 2 Samuel. Eu acho que é 2º. Não é a 2ª não, 2ª só tem versículo 24. Engraçado que Samuel morre lá no 1º livro. Para você ter ideia, né, que Samuel morre no 1º livro, que não é Samuel que escreve o livro, tá? Às vezes a gente tem essa ilusão de que só porque está o nome do profeta ali, ele que escreveu. Esse livro de Samuel é um livro histórico. Ele não é um livro profético. Então, o escritor do livro está relatando a história, ele está relatando o que aconteceu. E aqui no capítulo 28, realmente, se a gente não ler com todo um cuidado, a gente acaba sendo criando dúvida a respeito do que os outros textos estão dizendo. Vamos ler. A partir do versículo 5, capítulo 28, versículo 5, até o versículo 14. Eu vou ler. Eu posso ler, Bruno? Pode. Então vamos lá. Tranquilo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Isso não é novidade. Saul era muito medroso. Olha só o que acontece. Versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor fez o quê? Não lhe respondeu. Você está acompanhando aí? Versículo 6. O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim era uma pedra da estola sacerdotal que acendia ou se mantinha apagada nas perguntas e respostas que uma pessoa fazia ao sacerdote. Outra coisa que a gente pode estudar mais para frente sobre isso. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus ficou em silêncio. Ele procurou a Deus e Deus não se manifestou. E aí, como Deus não se manifestou, versículo 7, então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Observe, Deus não falou pelos profetas. Deus não revelou em sonhos. Deus não revelou pelas histórias sacerdotal. E aí quem ele vai procurar? Uma médium. Você acha que é de Deus? Vamos em frente. Para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul foi disfarçado, vestiu outra roupa e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse: eu peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. E aí agora o escritor vai dizer isso, é o escritor que está dizendo. Vendo a mulher, a Samuel gritou em voz alta. E a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul: eu vejo um Deus, está até com letra minúscula aqui, eu vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou Saul: como ele é? Como ele é? Então,
né, versículo 14, respondeu ela: vem subindo um ancião, e este envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha só o que o texto está dizendo. Que a mulher diz que vê surgindo da terra um quê? Um Deus. A mulher não diz que vê Samuel subindo. O autor bíblico vai dizer que é Samuel porque Saul entende que é Samuel. Mas a própria médium vai dizer assim, está subindo um Deus da terra. E aí então, olha só que Saul vai e pergunta. Saul pergunta, como é que é? E aí como a característica batia, ele disse, é Samuel. E outra coisa, o que é que ele faz logo na sequência? Ele adora. Ele adora. Como assim? Adorando o homem? Samuel, em toda a sua vida, nunca ia querer isso. E Deus ia permitir que Samuel ressuscitasse para dar algum recado para Saul. Você vê que o próprio Saul tinha proibido a necromancia em todo o reino. Era algo proibido, porque Deus pediu para que o povo não procurasse médium. Essas práticas não são de Deus. Conversar com mortos não é de Deus. Então, o texto bíblico fala isso. Se você ler com calma, você vai ver que esse texto bíblico aqui, ele já explica, ele é autoexplicativo. Você não pode ler a Bíblia com rapidez. E como foi que a gente aprendeu sobre a Bíblia? Como é que a gente deve estudar? É um pouco aqui, um pouco ali. A gente tem que passar do conhecido para depois passar para o desconhecido. A gente não pode bater de cara nesse texto aqui e desconsiderar todo o resto que a gente já leu. Porque é só esse texto aqui no Antigo Testamento que vai dar uma magizinha aí para que dizendo que uma pessoa volta dos mortos. Mas na verdade não foi. Pelo que a Bíblia diz, não foi Samuel. E pela afirmação da médium, era Satanás. Eu vejo um Deus com letra minúscula subindo da terra. Então, só para ficar bem claro esse texto aí no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, pastor? Jesus conta até uma história sobre o rico e o mendigo. E fizeram até uma novela. E não entra em contradição com esses textos que lemos até agora? Então, né? Fizeram até uma novela mesmo, né? O rico e o Lázaro. Pois é. Para a gente entender o que Jesus está dizendo, na verdade, o próprio texto bíblico lá, em Lucas capítulo 16, já vai ser bem autoexplicativo. Porque Jesus não está falando sobre a vida após morte. Embora conte a história como se fosse os dois personagens ali, né? Mas é uma parábola, né? E as parábolas de Jesus, a maioria delas são fatos que ele está usando para... Fatos não, são histórias que ele está usando para poder trazer significados, lições de vida. Então, só para a gente entender, Lucas, ao escrever o seu livro, ele escreve o seu livro com a intenção de mostrar para Teófilo, ele vai falar isso no capítulo 1, e para mostrar para Teófilo que Deus salva os ricos, mas que tem ricos que não herdarão o reino dos céus. Então, a maioria das histórias de Lucas, pode observar, é sobre ricos e pobres. Os milagres é sobre ricos e pobres. Você vai observar isso, porque no capítulo 15 de Lucas, Jesus vai contar várias parábolas. Tipo, no versículo 3, vai falar da parábola da ovelha perdida. Que o homem tem 100 ovelhas, perde uma, larga as 99 e volta para buscar uma que estava perdida. Vai falar, né, a parábola da dracma perdida, que a mulher tinha 10, perdeu uma, vai revirar a casa para achar uma. Ou seja, era uma mulher rica e estava se portando com uma só. Né? A parábola do filho pródigo. E aí que o homem era rico, que deu metade da sua riqueza, né, uma terça parte da sua riqueza para um filho que se afastou. E esse filho volta e é aceito pelo pai rico ali. Né? E é aceito como era antes. Aí no capítulo 16, né, Jesus vai falar sobre a parábola do administrador infiel e vai se deparar lá no finalzinho, falando no versículo 19 em diante, sobre o rico e o Lázaro. Não vamos ler o texto todo, mas você pode ler em casa aí, que você conhece a história, né? Do rico e o mendigo. Então,
Eu só quero me atentar no finalzinho da parábola. Olha só o que Jesus disse. Contando a parábola ainda. No versículo 29, vai dizer assim, ó, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, no finalzinho fala de quê? Ressuscitar, não e morto falar com os vivos. Deu para entender? A parábola, na verdade, aqui, ela vem para responder o problema do preconceito e a discriminação que os fariseus, os escribas, tinham a respeito das pessoas de classe baixa, marginalizada da época. E a Bíblia inteira vai chamar você para cuidar do órfão e da viúva, para cuidar dessas pessoas que vivem à margem da sociedade. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, Deus diz, olha, não deve haver mendigo em Israel. Então Jesus está trazendo lições, orientações, e Lucas ele vai frisar isso com essa parábola. Então, mesmo assim, ele vai afirmar, né, que os outros textos, o que os outros textos querem dizer, que todos os outros textos que a gente leu aqui querem dizer. Com essa parábola a gente consegue entender que após a morte não dá para fazer nada. Morreu, acabou. Você tem que tomar as suas decisões agora, porque está vivo. Na parábola do rico e do mendigo, o mendigo, né, ganha o céu, fica lá junto de Abraão, e o rico, né, vai para um outro lugar de sofrimento e tudo mais, que era uma história que era contada lá. Isso aqui não é uma doutrina que Jesus está dizendo. Eu já expliquei isso aqui. Uma doutrina não se forja com uma história, com um texto bíblico. Se forja, né, com toda a Bíblia. Então, essa parábola é apenas uma história conhecida do povo lá, que Jesus estava usando para trazer essa lição do cuidado, do amparo que deveria ter com as pessoas marginalizadas, e também reafirmando essa questão da ressurreição, da salvação das pessoas. Muito bem, pastor. Então, se foi isso que Jesus quis dizer na parábola, como Jesus considera, então, a morte? Então, vamos ver, né? João, capítulo 11, de 11 a 14. A Bíblia que vai responder como é que Jesus considera a morte. Isso aqui é bem interessante, que pode ser mal compreendido também. Mas o texto, ele é claro, bem claro. Versículo 11 de João, capítulo 11, até o 14. Agora eu vou deixar você ler, Bruno. Vamos lá, então. 11, do 11 a 14? Isso. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Olha só, né? Essa é uma história impactante, porque Jesus ele vai explicar para os próprios discípulos ali. A morte, o estado da morte é como se fosse o sono. Um sono pesado. Não é um sono, é como se fosse. Porque um sono a gente desperta no dia seguinte, tudo mais, às vezes tem sonhos, mas você já deitou para dormir, em algum momento estava muito exausto, e quando acordou, já era de manhã e você achou que estava apenas 5 minutinhos na cama. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Ultimamente tem sido assim. Mas, né, não sonhei, nem sei quanto tempo passou. Né, esse momento de inconsciência, né, que o corpo desligou. E eu não, né, tive noção de tempo e tudo mais. Porque às vezes a gente sabe, quando a gente acorda, nossa, fiquei tanto tempo dormindo, né, sonhei com tanta coisa, a noite foi difícil, foi muito longa. Mas tem dia que a gente deita, a gente vai acordar no dia seguinte e não lembra, né, de nada, porque não sonhou. Então deixa eu só explicar isso para você. Há na Bíblia
pelo menos, na verdade mais, não é pelo menos não, há mais de 50 versículos, né, comparando a morte como sono. Há mais de 50 versículos, mas um sono pesado, no qual a pessoa não tem consciência nenhuma. Então, a morte é como se fosse um sono pesado. Fica no inconsciente, a gente já viu isso aí, e Jesus considerava assim. Por isso que ele falou que iria despertar a Lázaro. Então, porque se os mortos, lá em 1 Coríntios vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 16 e 19, como o nosso tempo está estourado, eu vou parafrasear aqui para você, mas se você quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 até o 19, vai dizer assim, ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Não adiantou nada. Isso Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, se você não acredita na ressurreição de Cristo, você não vai acreditar na ressurreição dos mortos. E isso a gente já viu aqui, a gente estudou ontem sobre essa questão da ressurreição, da primeira, da segunda ressurreição. E o texto vai continuar dizendo assim, ó, ainda mais. Dormiram em Cristo, mais uma vez Paulo vai trazer essa evidência da comparação. Né? Os que dormiram em Cristo, os que dormiram na fé, os que morreram na fé, vão perecer. Se você não acreditar, né, se Cristo não ressuscitou. E aí ele vai dizer, ó, se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para a vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que Paulo está dizendo? Está dizendo da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, ele também irá ressuscitar aqueles que morrem na fé. Mais uma vez, amigo, eu quero convidar você a refletir na sua vida. Você não precisa temer a morte. É seguro morrer quando está em Cristo. Né? Logo, logo Jesus voltará para dar fim à morte, à tristeza, à dor, o sofrimento. A morte vai deixar de existir, diz a Bíblia. A solução que ele tem para a morte, você sabe qual é. Já falamos aqui, é a ressurreição. E ressuscitar, sabe o que significa ressuscitar? É fazer surgir de novo. Né? Com o seu poder infinito, Deus fará com que os mortos surjam, os mortos em Cristo, né? Surjam do pó da terra. Lá em Isaías 26, versículo 19, diz assim, ó, os vossos mortos, os vossos mortos, e também o meu cadáver, o próprio Isaías dizendo, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. O que é que Isaías está dizendo lá no Antigo Testamento? O Senhor vai me ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar todos aqueles que morreram, né? Vai trazer de volta, o poder de Deus vai fazer isso. E aí, amigo, eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Aceite Jesus como seu Salvador. Apegue-se a essa promessa de vida com esperança. Não permita que Satanás tire esse entendimento do seu coração. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Jesus é a solução até para a morte. Você já deve ter ouvido aí que há solução para tudo, menos para a morte. Eu quero dizer para você que é mais uma mentira contada por Satanás, porque há solução para a morte sim, e essa solução é Cristo Jesus. Amigo, aceite a Jesus. É seguro morrer quando está em Cristo, mas eu convido a você a ter vida e vida em abundância, porque esse é o desejo do Senhor. Deus nunca pensou na morte para você. Talvez seja por isso que a gente não aceita a morte, a gente não concorde. Por mais que a pessoa está doente, sofrendo e tudo mais, está velhinho, né? Nosso coração se amargura ao ver o sofrimento, e até no nosso racional a gente possa até cogitar que seria melhor que ela descansasse. A gente vai sofrer porque se essa pessoa morrer. Então seja confortado nesse momento com o que diz a palavra. O Senhor virá e ressuscitará todos aqueles que morrem em Cristo. Que Deus te abençoe e que você não escolha a morte, mas que você escolha a vida, porque esse é o desejo de Deus para você e para toda a sua família.
Uau! Que bênção, né? Isso nos traz esperança, pastor. Bom. Né? Para aqueles que perderam alguém, né? Que sabe que essa pessoa ela descansou no Senhor e um dia vai poder reencontrar essa pessoa, vai ter essa pessoa de volta, né? Que Jesus ele vai ressuscitar essa pessoa e saber que a pessoa quando ela morre, né? Ela realmente ela descansa, né? Não fica preocupada. Algumas pessoas acham que a pessoa quando morre, né? Como falou, algumas pessoas morre, vai para o céu e muitas acham que a pessoa de lá fica olhando para a pessoa que está aqui na terra com sofrimento e tudo, e já entendemos que quando a pessoa morreu, cessou tudo, né, pastor? Não é isso? É o que a Bíblia diz. Falar que essa pessoa não tem ligação mais nenhuma com as pessoas aqui na terra, não tem conhecimento nenhuma, né? Então, para você, meu amigo que está em casa aí, que de repente estava até preocupado, não sabia muito bem o que a Bíblia apresentava nesse texto, é uma esperança para você. Deus ele está falando para você e te dando uma oportunidade para que você possa entregar a vida ao Senhor Jesus, tá? E não fique sendo enganado por aí por qualquer coisa que as pessoas ficam falando, mas que Deus ele possa iluminar a sua mente e que você possa ser bem esclarecido pela pessoa do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos ver quem está conosco online aqui. Vamos dar um alô, Bruno? Isso, vamos lá. Ó, na minha sala de vídeo aqui, ó, entrou a Vilma Soares. Tudo bem? Deus te abençoe. João Monte, que Deus te abençoe e não perca aí os próximos estudos. Silvio Sérgio, prazer aqui revê-lo virtualmente. Que Deus te abençoe. Marco Aurélio, ó, Deus te abençoe, hein? Não esqueça aqui, ó, que não acabou ainda, hein? E aí o seu, Bruno? Ó, tem o Fabiano Alves. Fabiano Alves é da igreja do lado dos Teles, né? Rodrigo Ferreira. O irmão Vadinho. Irmão Vadinho, um abraço, meu amigo. Temos o Robson Mendonça também, esteve aqui com a gente. E temos pedido de oração, Odilene. Ih, que legal. O João pediu que a gente possa estar orando por uma prova que ele vai estar fazendo, tá? Vamos orar aí, irmãos, pelo João e pela família da Fabiana, que é a namorada dele, e pela família dele também, tá? Vamos orar por eles aí, tá bom? E lembrando, só dar mais um alô aqui na página, a Bias, Neide Cândido, Maria Gils, ó, que Deus abençoe vocês, hein? E lembrando dos nossos pedidos da semana, vamos estar orando, além desses que foram relatados aqui, vamos estar orando pelos telespectadores, os ouvintes, né, da palavra de Deus desse estudo. Vamos estar orando pelas pessoas que estão nos hospitais, nos leitos dos hospitais, orar pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão na linha de frente. Vamos estar intercedendo por essas pessoas nesse momento. Ok? Então vamos orar, né? Nesse momento aí, aonde você estiver, feche os seus olhos. Se você estiver dirigindo, não faça isso. Mas se você, aí na sua casa, né, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez te invocamos e queremos te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor tem nos falado a cada estudo. Hoje nós aprendemos, Senhor, que há solução para a morte e que Cristo é essa solução e que todos aqueles que descem ao pó da terra só ressurgirá quando o Senhor chamar. E queremos nesse momento, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a entregar a vida ao Senhor e confirmar assim, né, a cada dia a nossa entrega, para que a gente tenha a certeza que mesmo se a gente morrer aqui, o Senhor amanhã vai nos acordar. O Senhor vai nos trazer de volta, como diz a tua palavra. Então queremos entregar a vida de cada um que está assistindo nesse momento, né, nas tuas santas mãos, te pedindo que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família. E queremos, ó Pai, então colocar o João, a sua família em especial, nas tuas santas mãos, te pedindo que o Senhor o abençoe, ilumine a sua mente nessa prova que ele vai fazer e que ele seja aprovado se for a tua vontade. Cuida dele e de toda a sua família, as pessoas que ele citou também. Pai querido, Pai amado, hoje mais um dia nós queremos suplicar pelas pessoas que estão aí batalhando na linha de frente, né, o pessoal no hospital aí que está no combate ao vírus, e queremos mais uma vez suplicar os teus favores, as tuas bênçãos, a cura para as pessoas que sofrem, para as pessoas que foram infectadas e a outras pessoas que estão, né, acamadas aí com outras doenças. Pai querido,
Nós te agradecemos pelas notícias boas que recebemos hoje, de pessoas que melhoraram, pessoas que estão se recuperando bem, mas também queremos te agradecer, mesmo em meio ao luto, em meio à dor, porque a morte é o fim de sofrimento, a morte é um estágio no qual o Senhor preparou para que a pessoa não sofra. Pai querido, Pai amado, nos faz aceitar a tua vontade, né, porque o Senhor sabe de tudo e cremos que nada acontece sem a tua permissão. Então, né, nos perdoe no meio do nosso desespero, no meio do nosso luto, e tenha misericórdia, Senhor, da nossa família, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família. E lembrando que amanhã nós vamos falar sobre o julgamento. Forte abraço, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Tchau, 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 pessoal.